queria que você abrisse a tua Bíblia em Marcos, capítulo 4. E eu queria falar sobre uma oportunidade do nosso Deus às multidões. Amém? Marcos, capítulo 4. Abre aí, por favor. Esse texto, ele é extremamente importante, porque Jesus disse assim: se vocês não entenderem essa parábola, como que vocês vão entender as outras? Amém, irmãos? Essa parábola ela é uma chave, para que você possa entender a maneira que Jesus falava, amém, por parábolas. É fundamental que você entenda essa parábola que Jesus, amém, compartilha e a maneira que o Evangelho narra esse momento. Eu queria fazer uma oração, amém, para que a gente possa pedir para que o Espírito Santo, amém, clareie a nossa mente, o nosso coração para receber essa palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por esse momento tão precioso, Pai, de tantos testemunhos, de tantas áreas que têm sido tocadas pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Eu quero te agradecer, meu Deus, eu sou muito grato pela Tua bondade, Pai. Eu quero te pedir em nome de Jesus, Senhor, toca agora, Pai, cada um dos nossos corações, as pessoas que estão aqui, os que nos acompanham pela internet, todos, Pai, tenham a sua mente iluminada, levado cativo todo o entendimento, Senhor, toda a mente ao entendimento e à revelação de Jesus Cristo, que Cristo, Pai, se manifeste agora em cada mente. Eu repreendo todo roubo, todo ataque de Satanás, Senhor, para desviar a nossa mente, para nos roubar daquilo que o Senhor quer falar e tratar conosco. Nos ajuda, Espírito Santo, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que eu tenha um testemunho mais para contar e eu quero incluir nessa oferta de gratidão. Em janeiro desse ano, eu tive uma reunião aqui com os ministros dessa casa e falávamos da importância, amém, de trabalharmos com o discipulado, de cada uma pessoa que caminha conosco, amém, ter a oportunidade de experimentar mais de Jesus. Nós precisamos, amém, ter Cristo gerado, formado dentro de cada um de nós. Há muitas pessoas que frequentam a igreja por muito tempo, mas são frequentadores, sabem cantar as músicas, fazem as entregas das ofertas. É uma vida religiosa como em qualquer religião, as pessoas têm os seus ritos, mas isso não é ser de Deus, amém? Ser de Deus é ter Cristo, sabe, em você e crescendo, sendo manifesto através da sua vida. Isso que é ser salvo, isso que é ser nascido de novo. E em janeiro, quando eu desafiei os ministros, amém, eu gravei uma série de vídeos, eu não sei, por incrível que pareça, se todos escutaram todos e estão trabalhando nisso, mas eu entendi que eu deveria pegar 3 tipos de pessoas, amém, para desenvolver esse discipulado e ter uma experiência pessoal com aquilo que Deus estava me dando para esse tempo. E eu peguei o meu filho, eu peguei o Cadu, que é um jovem, um pouco mais velho que o meu filho, e eu comecei também a fazer com o Everton, amém, o esposo, recém-casado da Thalita. E tem sido maravilhoso esse tempo. Eu consegui, mais ou menos no final de janeiro, início de fevereiro, eu comecei com o Cadu e com o Boaz, e nós terminamos algumas semanas atrás. E o meu testemunho era esse, que na última ministração, justamente falava desse envio, né, do vai, agora a unção está sobre você e manifesta Cristo. E eu tinha tomado naquela semana, isso que eu vou contar foi numa sexta-feira, e na segunda-feira eu tinha tomado a vacina da Covid, a 4ª dose, e no mesmo dia eu tomei da gripe, falaram que podia, quase morri, né? Horror, fiquei com febre uns 3 dias, e nesse dia eu ainda estava com muita febre, passei o dia, uns 3 dias tomando remédios e não passava febre. E aí no quarto do Boaz tem uma rede, então ele estava na cama, estava na rede, a última ministração, aí quando eu fui acabar, ele falou: papai, posso deitar com você? Ele veio e deitou na rede comigo. E aí a gente orou, ele orou, na verdade, foi maravilhoso. Eu falei assim: filho, você acredita que Deus pode usar a sua vida agora para curar o papai? Porque eu estou com febre esses dias todos, e eu creio no que a gente acabou de orar, que Deus pode usar a sua vida. Ele falou assim: papai, eu creio. Ele levantou, gente, e ele chorando, impôs as mãos no meu peito, e ordenou que aquela febre saísse e não voltasse mais. Gente, foi um negócio tão... Estava eu, ele e Deus. Mas foi tão extraordinário. A febre acabou e não voltou mais. Para a glória do nome de Jesus. Queridos, ouça essa palavra e perceba, amém, as curas, amém. Hoje você dançou. Ela dançou aqui, ela foi curada de verdade, não está de brincadeira. Amém, amados? Aleluia. A Karen, aquilo que ela contou, ela pregou para a classe dela.
Amém? Ela falou assim, professora, tal, você me permite, os incomodados, tal, fiquem à vontade. Ninguém saiu. As pessoas, as multidões estão querendo ouvir falar. Desliga o celular agora, é uma ordem. Se você não vai usar o celular para a glória de Deus, não é hora. Amém? Você precisa escutar isso. Gente, uma classe, amém, disse, nós queremos ouvir, não vamos embora não. Então, talvez nos falte falar, porque os ouvidos estão abertos. Todos estão comigo? Me acompanhe, eu vou ler um texto. Eu queria que você prestasse atenção nesse texto. Amém? Jesus, ele disse, se você não entender isso, você não vai entender o resto. Então, leia comigo, por favor. Marcos 4, versículo 1. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. E reuniu-se numerosa multidão a ele. Repete assim comigo, tinha uma multidão ao redor de Jesus. De modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. E aí Jesus vai dizer, ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Tinha uma multidão. E Jesus, antes de falar qualquer coisa, ele diz assim, ouvi. E no final de tudo ele diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, perdeu. Era uma multidão não tem cara. Uma multidão não tem individualidade, é uma multidão, uma massa. A gente não sabe quantas pessoas tem numa multidão. O que é uma multidão para você? Não é uma multidão. Jesus tinha tanta gente que não dava ali para ele ficar ali. Então ele entrou num barco, se afastou um pouco da praia, talvez até pela questão acústica, ou estar num local que as pessoas podiam, todo mundo, num lugar um pouco mais alto, olhar para ele. Eu sei que ele se afasta um pouquinho ali, daquela margem ali, era o Mar da Galileia, era um lago, não é? Ele se afasta um pouquinho da margem, ele diz para todo mundo, presta atenção, ouvi. E depois que ele fala, ele diz assim, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Jesus, ele vai citar sobre essa parábola, sobre um semeador. E ele vai falar de 4 locais onde a semente vai ser semeada. Se ele falava para aquela multidão, é porque de alguma forma, aquilo que ele falava era importante para aquelas pessoas. Vocês estão comigo? Veja aí, você... Amém? Como essa palavra é importante para a tua vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A palavra para a multidão. Todo mundo escutou a mesma palavra. Como que foi lá para você? E para você? E para você? Como que essa palavra tocou você? Talvez alguém aqui seja como uma terra, como chão batido. Você não consegue plantar nada no chão batido, sim ou não? A terra tem que estar arada, não é? Então, talvez alguém nessa multidão, porque é uma massa que não tem cara, um monte de gente. Talvez essa multidão tenha muita gente que o coração está como um chão batido. Não é? Você ouve a palavra, mas a palavra não entra no seu coração. E é isso aí. Você é essa pessoa. Você está precisando de ajuda. Um outro tipo de pessoa, a palavra até entra no coração, a pessoa recebe a palavra, não é? Até brota a palavra. Mas a pessoa tem tanto problema, e quando ela entrega a vida para Jesus, os problemas pioram. Para quem a vida piorou depois que você entregou a tua vida para Jesus, levanta a mão. Para quem a vida piorou depois que você entregou a vida para Jesus, levanta a mão. Coisas muito mais difíceis aconteceram, muitos mais problemas surgiram.
Tem um honesto ali. 2, 3. Tem alguém que tem coragem de levantar a mão um pouco mais alto, só para ver? Mais pessoas, é verdade. É muito problema quando você decide servir a Jesus. Você estava na mão do diabo, o diabo, fica aí, tá legal. Se eu não vou te usar, pelo menos você não me atrapalha. Mas quando você quer servir a Jesus, o inferno vai inteiro contra você. Talvez naquela multidão, como aqui, como aí, tem pessoas que estão com um monte de problema, e parece que os problemas pioraram desde que você entregou tua vida para Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se Jesus falou essa palavra para aquela multidão, penso eu que aquela multidão tinha pessoas com esse tipo de problema. Vocês estão com problema, viu? Vocês precisam de ajuda. Alô? Tem outro tipo de pessoa que Jesus cita, não é? Que o coração é como uma terra, não é? Cheio de espinhos. E Jesus, não é? Ele diz que a semente cai, ela brota. Mas essa plantinha que nasce não consegue crescer porque os espinhos sufocam essa plantinha. E a plantinha acaba morrendo. E preste atenção, ela não dá fruto. Ela tem raiz, ela está viva, mas ela não tem fruto. Você preste atenção. Se a sua vida não frutifica, se não dá para ver Jesus em você, se não há mudança, se não está tendo fruto, tem alguns espinhos aí talvez atrapalhando você. Jesus começou a falar sobre essa parábola dizendo, ouvi. E no final ele diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olhe para a sua vida. Nessas 4 características que Jesus fala, para a multidão, todos estão comigo? Ele cita problemas que as pessoas deveriam estar passando, porque o semeador, ele saiu semear a semente. A semente, uma parte caiu no chão batido, outra parte caiu lá entre pedras, outra no espinheiro, mas Jesus diz que tem um tipo de terra que o semeador lançou a semente, e a terra era boa, era trabalhada, era arada, e essa terra produziu a 30, 60 e a 100 por 1 da semente que foi lançada nela. Glória a Deus, hein? Na multidão tem gente que está bem. Ouvi! Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Jesus fala para a multidão e diz assim, eu estou diante de um monte de gente que tem problema. E Jesus vai embora, se afasta. E ele deu oportunidades. A gente tem oportunidades. Quando a gente se reúne para ouvir a palavra de Deus, são oportunidades que Deus nos dá. Ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, hein? Porque escutar, ninguém é surdo aqui, vocês estão comigo? Agora, escutar e ouvir é bem diferente. Vocês estão comigo, irmãos? E aí, preste atenção, eu vou ler a continuidade agora. Está escrito que os mais próximos de Jesus e os 12 se aproximam dele e começam a questioná-lo. Eu vou repetir. Primeiro Jesus falou com a multidão, que não tem cara, é para todo mundo ouvir. E ele falou, ouvi. Depois ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele não falou a mesma coisa para todo mundo. Ele cita várias características diferentes para aquela multidão que estava ouvindo ele. Se Jesus falou aquela palavra para aquela multidão, é porque aquela multidão precisava ouvir aquela palavra. Deu para entender? Quando a gente está reunido pelo Espírito Santo, amém, amados? A palavra de Deus vai tocar cada pessoa de uma forma distinta, porque nem todo mundo tem a mesma necessidade. Amém, irmãos? Mas o que ficou claro nessa parábola que Jesus conta para uma multidão, é que tinha um monte de gente com problema. E essas pessoas precisavam de ajuda. Amém, irmãos? Quantos escutaram que tem vários irmãos nossos doentes? Quantos escutaram que eu fui curado quando meu filho de 11 anos orou por mim? Quantos escutaram que a Dilma está curada, amém? Porque foi para o congresso, recebeu uma palavra profética e oraram e Deus curou. Quantos estão vendo que Jesus está curando? Amém? A minha mamãe e minha irmã estão com Covid. E em nome de Jesus vão ser saradas totalmente. Amém, amados? Mas eu quero te dizer que nós enfrentamos dias maus, dias difíceis. Mas existe recurso no corpo de Cristo para os dias difíceis. Existe recurso em Cristo para problema. Se a gente está passando por problema, tem resposta em Deus para os nossos problemas. E Jesus fala para a multidão, ouvi. O ouvir é para todo mundo.
Mas no final, depois que ele diz, alguns estão com problema nessa área, outros estão com problema nessa área, outros estão com problema nessa área aqui, outros estão bem, glória a Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aonde o calo está doendo aí? Aonde está pegando? Amém? O que é importante a gente chegar à conclusão aqui, é que no nosso meio aqui, e mais do que isso, aonde você vai estar amanhã trabalhando, pessoas com quem você vai se encontrar amanhã, que vão sentar na tua cadeira, amém? Que você vai atender no teu consultório, que você vai falar, vai se encontrar no elevador do seu condomínio, que você vai encontrar lá na escola onde você vai. Pessoas que vão se aproximar de você vão ter problemas. Jesus disse para a multidão, vocês estão com problema. E revela os problemas que as pessoas têm. Mas aí os discípulos, não entendendo muito, mas tendo essa proximidade de Jesus, chegam e falam assim, mestre, que todo mundo tem problema, a gente sabe, mas explica melhor, a gente não conseguiu entender com clareza o que o senhor falou para nós lá. Não é? Dá para explicar o que o senhor quis dizer com aquilo? E Jesus vai explicar para os discípulos. Sabe o que eu acredito? Que assim como nós temos ministros aqui, e assim como nós temos pessoas que, como você, amam a Jesus e vieram aqui num culto, numa igreja, no domingo à noite, é porque vocês amam Jesus, vocês querem Jesus, amém? E Jesus, ele responde para aqueles que são próximos, ele responde para aqueles que têm interesse, ele responde para aqueles que entendem que cabe a eles parte da solução dos problemas. Eu quero mostrar isso para você lendo a continuidade desse texto, amém? Eu não sei que versículo está aí, mas é a explicação da parábola, não é? Quando Jesus fica só, eu quero que você ache esse texto aí. Obrigado, no 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu, a vocês vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Para as multidões, Jesus fala, ouvi! E no final ele fala assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu vejo que vocês têm problema. Mas, para os de perto, para os discípulos, ele diz assim, a vocês vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Repete assim comigo, existe um mistério no reino de Deus. E esse mistério é revelado para os que estão perto. Amém, amados? Preste atenção agora. Mas aos de fora, você vai ficar chocado agora. Cutuca quem está do teu lado e fala assim, você vai ficar chocado agora. Você vai ficar chocado pela palavra de Deus, pelo evangelho agora. Você vai ver. Escuta só. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Para quê? Vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Lê de novo aí se você não entendeu. Jesus não está correndo desesperado atrás de ninguém. Ele morreu na cruz do Calvário há 2000 anos, por mim, pela minha família, pela tua, pelos nossos amigos. Ele fala para a multidão e diz assim, estou vendo que vocês têm problema, viu? Muito problema. Vocês precisam de ajuda. Quem não quer, ele não está falando assim, por favor, vai, eu quero que você vá para o céu. Ele falou, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E o pai falou, filho, morre! Porque a minha vontade é que eles se salvem. E Jesus morreu no nosso lugar. Ele fez algo que nenhum de nós poderia fazer, nem pela mulher, nem pelo marido, nem pelos filhos. Você não adiantaria morrer pelos teus filhos. Não adiantaria. Você não poderia salvar os teus filhos se você morresse por eles. Jesus morreu por todos nós. Jesus, para os discípulos que se aproximaram, mestre, explica para nós. A gente não está entendendo. Para vocês, os que estão perto, deixa eu explicar. Para vocês, eu queria explicar para vocês
que todo o segredo do reino dos céus vai ser explicado para pessoas assim, que estão interessadas. Para vocês, mas para eles não. Para eles tudo é falado por parábola. Para eles tudo é um conto da carochinha. Para eles as pessoas zombam, sabia? As pessoas zombam quando a gente fala que Jesus está voltando. Ou dizem, não fala disso. Quero curtir minha vida. Curte a vida doidado. Curte mesmo. Jesus não falou nada sobre isso. Estou vendo que vocês estão com problema, hein? A palavra está sendo liberada. Gente, hoje, qualquer hora do dia ou da noite, você liga a qualquer coisa. Tem pornografia, tem um monte de besterol e tem gente pregando o evangelho em tudo que é lugar. Quantos já viram isso? A palavra está sendo pregada. As multidões estão zombando. Olha os caras lá, os trouxas lá, dando dinheiro para o pastor. Olha lá, isso daí parece uma piada, esse cara. Estou seguindo a Jesus Cristo. Esse cara é um trouxa. É? Ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Para vocês, os que estão interessados, vem para perto que eu vou explicar tudinho para vocês. Mas para eles, não. Para eles, é mais uma historinha, é mais uma palavra de autoajuda. Eles buscam tanto, deixa eles buscarem. Sabe por quê? Para que eles não ouçam, para que eles não vejam, para que eles não se arrependam e para que não tenha perdão para eles. Eu não vou falar claramente com quem não está interessado. Com quem não está interessado, não tem clareza. A pessoa só quer autoajuda, só quer que a semana seja boa, só quer vender. Só quer, ter paz. Sabe o que eu quero? Eu quero ter paz nos meus negócios. Eu quero poder, curtir um pouco a minha família. Eu mereço curtir um pouco, não é? Eu me dedico tanto, eu corro atrás, sabe? E olha, eu sou fiel, viu? Eu sou fiel nos dízimos, nas ofertas, tal, mas eu tenho direito também. Para eles, é tudo por parábolas. Eu preciso dizer uma coisa para vocês que estão perto. As pessoas estão com problemas. As pessoas estão com muitos problemas. Vocês não estão vendo isso? As pessoas que vocês amam, as mães de vocês, os pais, os irmãos, os amigos de vocês, estão com muitos problemas. Mas vocês que estão perto, eu vou contar para vocês todos os segredos do reino dos céus. Vocês estão comigo, irmãos? Todos os segredos eu vou revelar para vocês. Para que vocês possam, preste atenção, ajudar as pessoas. Para que você possa ser usado para instruir as pessoas que estão com problemas e não estão percebendo. Para as pessoas é um conto da carochinha. Para as pessoas, não, você acha que Deus é assim? Não, esse negócio aí é muito pesado, eu quero que seja mais leve. Quem já escutou essa frase, eu quero que seja mais leve, levanta a mão. Desculpa, não vai ficar mais leve. Vai ser mais pesado, mais pesado. Jesus falou assim, a multidão ouve, mas não se dá conta. A multidão ouviu que elas estão como uma terra, um chão batido, que a palavra não entra. Alguns estão na multidão, mas estão com tantos problemas que elas aceitam a palavra, elas querem aquilo, mas elas não conseguem, de tanta luta que passam. Outros, é tanto espinho, é tanta coisa que sufoca o que eu quero fazer na vida delas, que elas não permanecem, elas não dão fruto. Elas estão precisando de ajuda, e vocês que foram chamados para perto, precisam ajudá-las. Quem foi perguntar para Jesus foram os discípulos, que seriam os apóstolos. Todos estão comigo? Pode ser que Matias, que foi um dos apóstolos do Cordeiro, que ocupou o lugar de Judas, fosse um dos que estava aqui. Porque não estava só os 12, estavam outros também. Leia comigo. Então lhes perguntou, não entendeis essa parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Gente, o semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Há um tipo de pessoa que ouve falar de Deus, mas a palavra não produz nenhuma mudança, porque o Satanás vem e já rouba a palavra. Isso é um grande problema.
de pessoas que a gente ama e que a gente quer ver a vida em Cristo transformada, mas essa pessoa não consegue caminhar porque o diabo vem e rouba. É como uma ave de rapina que a semente cai, mas o chão é duro, o chão é batido. Alguém precisa arar essa terra precisa ser trabalhada, vocês estão comigo? Quem que vai trabalhar essa terra para que a semente entre? Se a semente não entrar, o diabo vai vir e vai roubar a palavra. É um problema, mas as pessoas da multidão não sabem que tem esse problema. Jesus fala para a multidão, ouvi, hein? Vou falar um negócio importante para vocês. Depois ele fala, ó, quem entendeu aí, toma atitude. E foi isso. Mas nem os discípulos entenderam com clareza, como a multidão poderia entender. Mas os discípulos que se aproximaram ouviram de Jesus. Amém, amados? E aí Jesus explicou tudinho para eles. Gente, tem solução. O problema é que o diabo vem e rouba a preciosa semente da palavra de Deus que é lançada para as pessoas. Se você está me ouvindo isso, e você é um desses que foi chamado para perto, então Deus quer usar você, amém? Para mudar essa situação. Para isso que Jesus explicou essa parábola. Não para que as pessoas continuem sendo roubadas, mas para que essa história possa ser invertida. Se essa história, amém, tem sentido para você mesmo na sua própria vida, se você está aqui e está ouvindo que tem solução, precisa de ajuda. Vocês estão comigo? Precisa de ajuda, pede ajuda. Quem está te discipulando? Quem está caminhando? Quem está orando por você? Quem está te acompanhando? Ninguém. Pô, cara, Jesus falou, hein? Toma cuidado, cara. Ouvi. Estou vendo que você está com problema. Mas e aí? Vai na boa? Problema seu. Vocês estão comigo? Quem falou problema seu não é o Paulo, é Jesus Cristo. Vocês estão aqui? Alô? É dura essa palavra, não? Não, é molinha. Ela pode nos levar para o céu. Vocês estão comigo? Duras, me desculpa, fiéis são as feridas feitas por quem ama. Sabe quem que nos ama? Jesus nos ama. Para os que estavam interessados, Jesus explicou tudo certinho. O primeiro problema, muitas pessoas recebem a palavra, mas o diabo vem e rouba. Isso tem que acabar. Nós precisamos ter uma ação para que a palavra pare de ser roubada. Se Jesus explicou isso é porque tem resposta. Nós precisamos tomar uma atitude segundo a palavra de Jesus. Quantos estão comigo, irmãos? Hoje eu escutei, nós precisamos de evangelista, oramos por isso, né? Precisamos de evangelista. Você viu que tem? Você viu que tem? Deus te respondeu? Que tem? Tem sim. Mas nós precisamos como igreja agir. Porque não adianta ter evangelista que lance a palavra se a palavra continua sendo roubada. Nós vamos como igreja agir. Vamos agir? Vamos agir? Quem está com raiva do diabo aqui? Que está roubando os seus amigos, está roubando o seu marido, está roubando a sua mulher, está roubando... Quem está com raiva do diabo aqui? Quem quer dizer assim, basta, chegou, não aguento mais esse treco, quem está assim? Vamos reagir, gente. Vamos reagir. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, preste atenção, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raízes em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo vão embora. É isso que quer dizer se escandalizam. Logo debandam. Quando a gente recebe a palavra de Deus no nosso coração e tem pedras na nossa terra, amém? Vai brotar. Mas as pedras vão impedir de que as raízes sejam profundas. Jesus explica que isso que ele falou para a multidão tem a ver com os problemas que as pessoas enfrentam. Com as situações, talvez, da própria família, da própria estrutura de vida que ela tinha. Essa pessoa que amou Jesus, que quer a salvação, que quer Deus, precisa ser ajudada. Jesus diz para a multidão que as pessoas estão com problema, mas diz para os discípulos que tem solução a esses problemas. Nós temos que identificar e ajudar a pessoa. Essas pedras têm que ser removidas. Se as pedras não forem removidas, vou repetir, se as pedras não forem removidas, essas pessoas vão morrer. Receberam a palavra, foram batizadas nas águas, amém? Oraram em línguas e vão tudo se perder.
por causa das lutas, dos problemas, nós precisamos nos aproximar das pessoas, nós precisamos pastorear, nós precisamos discipular, a gente precisa cuidar de quem Jesus está confiando a nós, amém? A nós quem? A todos nós, que entendemos que somos dele, que temos o Espírito Santo, amém? Tinham lá os 12 chamados apóstolos, mas tinha os outros que seguiam Jesus, esses que andavam de perto, Jesus explicou tudo para eles. Repete assim comigo, se eu estivesse lá naquele dia, eu ia ser uma dessas pessoas. Quantos podem levantar a mão e dizer assim, eu seria uma dessas pessoas? Jesus está dizendo, tem solução para esse problema. Não é? As pessoas não estão vendo os problemas que elas têm, mas elas estão com problemas. Eu estou vendo, eu estou advertindo, mas elas não conseguem entender. Elas não conseguem ver a gravidade, mas para vocês, eu estou explicando tintim por tintim. Vocês precisam ajudar, vocês precisam estar perto. Vocês precisam tirar as pedras do caminho. Senão elas vão tropeçar, pedra de escândalo, a Bíblia fala. Rocha de tropeço. A pessoa entregou a vida para Jesus ontem e agora quer cultuar Jesus na igreja. Mas fez tanto pacto com o diabo, fez tanta coisa nas trevas. E você acha que o diabo vai ser de graça? Ah não, agora você entregou a vida para Jesus, seja feliz, boa sorte. Você acha que vai ser assim? Quantos acham que vai ser assim? Não, vai, desejo sorte, vai nessa. É assim, Carol? Não, tem guerra. O diabo quer matar você. Alô? O diabo quer matar a tua família. O diabo quer destruir teu casamento. O diabo quer destruir tudo. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. Alguém tem que ter raiva desse bicho. Alguém precisa fazer alguma coisa contra isso. Sabe quem que Deus chamou a gente para fazer? Nós todos. Somos chamados para tomar uma atitude. Amém? As multidões estão com problema. E Jesus explica quais são os problemas. Alguns, amém, recebem a palavra, mas são roubados. Outros estão com tantos problemas que não conseguem permanecer. Ajude essas pessoas. Tem um outro tipo de pessoa, Jesus vai explicar que a semente é semeada como que nos espinhos. Olha o que Jesus fala disso. Mas eles não têm raízes em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Pronto. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação pela riqueza e as demais ambições concorrendo. Amém? Estão correndo juntos. Eu quero Jesus. Eu amo o mundo. Eu quero Jesus, eu quero ser feliz. Eu quero Jesus. Eu preciso de grana. Eu quero Jesus, eu preciso ser feliz. Eu quero... Concorre. Está havendo uma corrida. Jesus está correndo contra as paixões desse mundo. Estão concorrendo. Sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Ela brota, nasce a planta, mas começa a crescer e os espinhos... Amém? O amor por essa vida, as paixões desse mundo, a fascinação pela riqueza e demais ambições sufocam a palavra. Amém? E ela não frutifica. Amém? Fica infrutífero. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. A questão é, as multidões são os de fora. Os discípulos são os de perto. Você é multidão ou é discípulo? Você é multidão ou é discípulo? Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam. Já escutou isso? E aí, você foi no culto domingo? Fui. E como é que foi? Foi tremendo. O que foi ministrado? Ele falou uns baratos lá sobre semente e tal. Foi legal, foi a pampa. Não entrou. Não escutou nada. Nada mudou, nada, não houve transformação nenhuma. O diabo roubou. Vocês estão comigo, irmãos? É comum isso ou não? Muito comum. Se a gente não pôr em prática o que a gente recebe, não adianta nada ter recebido. O nosso Deus quer que a gente possa, amém, colocar em prática os ensinos que Ele nos dá. Nós temos uma semana para pôr em prática o que Ele está falando conosco hoje aqui. Vocês estão comigo? Agora, a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Quantos podem levantar a mão e louvar Jesus por isso?
os de fora que se percam, mas a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Gente, eles precisam de ajuda e vocês podem ajudá-los. Eles não conseguem, mas vocês sabem o que precisa ser feito. A palavra é semeada à beira do caminho. O Satanás vem e rouba a palavra. Nós precisamos fazer alguma coisa, vocês estão comigo? Muitos anos atrás, eu não sei agora precisar, acho que foi 2016, eu fui para Goiânia e tem um apóstolo muito amado, apóstolo Sinomar Silveira. Ele me recebeu na casa dele, e aí a gente teve um café da manhã, um momento inesquecível. Ele contou coisas da juventude dele, quando Deus o chamou, uma visão que ele tinha recebido de Deus. Ele falou: Paulo, eu quero te levar num lugar. E aí ele me levou para um local na casa dele que é uma sala de oração. E tinha lá o local que ele chama de lugar santo, lá na casa dele. Ele falou: Paulo, ninguém vem aqui. Mas eu precisava compartilhar isso com o teu coração. Eu queria orar por você nesse lugar. E ele disse isso para mim, me escuta por favor. Ele disse: Paulo, qual é o semeador? Eu não estou falando de mecânico. Eu não estou falando de engenheiro. Eu não estou falando de advogado. Eu não estou falando de arquiteto. Eu não estou falando de eletricista. Eu estou falando de semeador. Amém? Qual semeador pega a semente e joga na beira do caminho? O semeador espera a colheita. Vocês estão comigo? Pensa um pouquinho. O semeador não joga a semente fora. O semeador, ele quer uma terra boa para poder lançar a semente, amém? Ele falou que Jesus falou isso com ele. E ele queria naquele lugar, que ele chamava de lugar santo, que ele não levava ninguém. Ele queria compartilhar isso comigo e orar por mim. Amém, amados? Ele continuou falando: Paulo, quem é que vive da semeadura, que é um semeador, e que pega a semente e joga onde tem muita pedra? Não tem lógica. Quem que vai pegar a semente e jogar onde tem espinho? Vocês estão comigo? Ele falou: Paulo, o semeador, ele quer jogar a sua semente numa terra boa. Só que na multidão não dá para ver quem que é quem. Nós precisamos alcançar pessoas. Eu quero as multidões para Cristo. As multidões chamam Zé, chamam João, chamam Maria, chamam Cláudia, chamam Carla. Vocês estão comigo? As multidões têm nome. O nosso Senhor quer que a gente alcance as pessoas, porque a gente tem resposta de Deus para elas. Amém, amados? O apóstolo Sinomar disse assim: Paulo, Deus falou uma coisa para mim, e ele é ousado, que é impossível, olha a palavra que ele usou para mim, é impossível, com aquilo que Deus me falou, que essas pessoas que Deus mostrar para nós não possam ser transformadas. Conta esse segredo. Falei: não, eu não, a palavra de Deus. Abra, por favor, a tua Bíblia no Salmo 126, porque eu quero te mostrar o que ele me mostrou antes de orar por mim. Salmo 126, versículos 4 a 6. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes no deserto. Essa palavra Negev, ou Negev, ou Negeb, como está na sua Bíblia, eu não sei, é a parte sul de Israel, onde tem um deserto árido. Amados, Israel, você sabe, né, é uma terra de montes e de vales, amém? Tem certas épocas que chove, por exemplo, em Jerusalém, que é um lugar muito alto, e a água que desce de Jerusalém, desce e ela vai arrastando tudo que vem pela frente. Se você procurar na internet, você pode ver vários vídeos disso. Escreve lá, correntes no deserto de Israel. Você vai ver um lugar árido e, de repente, um barulhão. São as águas que choveram lá em Jerusalém e que começam a descer rumo ao Mar Morto. Do nada, elas começam a se transformar num grande rio, num rio caudaloso, num rio violento que desce no meio do deserto.
Está escrito isso aqui. Amém? Que aqueles que, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no deserto. É isso que a gente está precisando, Deus, água, um milagre. Na nossa sequidão, nós precisamos de um milagre teu. A gente escutou ao cheiro das águas hoje aqui, amém, irmãos? Nós escutamos o Diogo relatar, contar, que hoje Deus invadiu a casa dele, falando com ele. Todos estão comigo? Eu queria que vocês estivessem ali na minha sala, quando a gente estava orando antes de começar esse culto, aquilo que Deus falou na boca dos seus intercessores e profetas. Amém, irmãos? Deus está falando com a gente, Dilma. Sabe o que eu ouvi hoje, Dilma? Que aqui não tem evangelista. É? Eu não estou escutando. Eu não estou escutando. Tem evangelista aqui? Cara, a Bíblia diz que na hora da colheita, o filho que não sai para colher envergonha o pai. Quem vai envergonhar o pai aqui? Na hora de colher, nós precisamos sair para colher. Quem vai colher é o Senhor. Vocês estão comigo, irmãos? Quem vai colher é o Senhor. Mas Ele vai usar os nossos braços, as nossas mãos, o nosso coração. Nós precisamos de um milagre. Como as correntes numa terra árida, nós precisamos de um milagre de Deus. E eu estou num lugar onde milagres acontecem. Eu vivo os milagres de Deus. Vocês não têm ideia do que foi a noite de ontem aqui. Vocês não têm ideia do derramar do rio de Deus, da adoração daqueles meninos. Eu vi o Pedrinho adorando com o pai e com a mãe dele aqui hoje. Você não tem ideia. Amém? Eu consagrei esse menino para Jesus. Acho que foi a consagração mais longa que eu fiz na vida foi do Pedrinho. Mas eu falei na vida desse menino, vocês estão comigo? E hoje o Pedrinho está virando homem, está adorando junto com o pai dele. Ontem estava o Pablito aqui. Eu vi aquele menino cabeludo, amém, com 2 anos de idade, socando a mão na bateria. E agora ele como ministro de adoração, ministrando. Amém? Ele cresceu junto com a tia, com amigos desde bebês. Ontem ela num canto, ele no outro, os dois cantando juntos aqui. Vocês estão comigo, irmãos? O nosso Deus está fazendo coisas extraordinárias. Mas porque Ele tem um propósito com a nossa vida. As multidões estão com muitos problemas, mas os de perto, Ele está explicando tudo que é necessário para que haja cura. O apóstolo Sinomar disse assim: Paulo, Deus falou comigo nesse Salmo 126 que é impossível que alguém não seja tocado, se a gente entender o que Ele está falando conosco aqui. Eu quero terminar lendo isso com você. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. É um tempo de choro e é um tempo de semeadura. É um tempo de trabalho. As multidões estão com problema. Elas não estão se dando conta que estão indo para o inferno. E que Jesus não está indo atrás delas. Ele já falou. A palavra já foi semeada. Mas em alguns a palavra caiu e foi roubada pelo diabo. Em outros caiu no meio de pedras. A outro no meio de espinhos. E a palavra foi sufocada. Mas há alguns que estão com a terra boa. Amém, amados? É preciso semeadura. O apóstolo Sinomar falou: Paulo, ajoelha aqui. Ele tem 70 e poucos anos, eu tinha uns 40 e pouco. Eu ajoelhei, ele colocou as mãos na minha cabeça e disse: aquilo que eu recebi do Senhor, eu transfiro sobre a sua vida. Eu já devo ter pregado essa mesma palavra aqui umas 3 vezes. Sabe qual que é o fruto disso? Um dia, alguém vai escutar essa palavra e vai dizer: eu vou viver essa palavra. Porque senão eu espero o próximo público para que eu possa falar essa mesma palavra. Porque aquilo que eu recebi do Senhor, nós vamos viver. Mas, queridos, ninguém faz nada para o Senhor sozinho. Nós precisamos entender que Deus tem um propósito conosco como igreja. Amém? O Senhor disse para mim, há muitos anos atrás, que colocava autoridade sobre a minha vida para estender para pessoas que tinham o potencial de gerar muitos outros, parecidos com Cristo, parecidos com o Cordeiro, muitas outras ovelhas vão parecer com Cristo. Vocês estão comigo? Não vai parecer com o pastor da igreja. Você quer ver uma desgraça? Amém? Ah, tal, você é daquela igreja, você parece com o seu pastor, porque toda ovelha parece com o seu pastor. Deus me livre. Nós precisamos parecer com Jesus. Vocês estão aqui, amados? De coisa ruim já basta um, amém? Eu quero ser transformado e parecer com Cristo. Você também não? Amém? Então vamos dar passos uns, amém, em direção dos outros. O nosso Deus quer tocar muita gente nesse tempo.
Amém? Queridos, ele disse assim, Paulo, se você começar a chorar pelas pessoas, a terra dura vai ser arada. Se você começar a chorar pelas pessoas, as pedras vão ser tiradas. Se você começar a orar pelas pessoas e chorar por elas, os espinhos vão ser queimados. Paulo, a terra vai ser arada, com mão sobre a minha cabeça. O homem que, meu Deus do céu, desde os 19 anos tem sido usado por Deus nessa nação, está em 50 nações. Vocês estão comigo? São mais de 300 igrejas no Brasil. Vocês estão comigo? Ele na casa dele colocou a mão na minha cabeça e disse, Paulo, Deus mandou te trazer aqui, colocar a mão na sua cabeça e orar por você por isso. Eu queria liberar essa palavra sobre o teu coração. Ele disse, Paulo, é impossível que uma pessoa não seja transformada se você chorar por elas. E se você semear, aquele que sai chorando e semeando enquanto semeia, voltará com seus feixes. Vocês estão aqui, amados? Eu queria fazer um convite a você. Nós estamos aqui nas vésperas do mês de julho, que tradicionalmente é o mês de férias. Nós começamos o Partindo Pão de Casa em Casa agora, não é? Nesse ano, depois de 2 anos de Covid, voltamos para as casas. E todo mundo deu testemunhos maravilhosos. Como foi legal isso, como foi especial. Como foi gostoso ser recebido nas casas e, sabe, levar a palavra e tocar pessoas. E aí, tradicionalmente, sempre em julho, a gente para. Porque é férias, né? As pessoas viajam e tal. Mas tem uma coisa que a gente está precisando, é trabalhar. Quantos acreditam que nós estamos num tempo de colheita aqui? A Bíblia diz lá em Provérbios, que no tempo da colheita, o filho que não sai para colher envergonha o pai. Estão comigo, irmãos? Gente, semeia na vida de alguém, como vocês viram na vida da Bruna. Quando você lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias ele vai voltar para a tua mão. Vocês estão comigo, amados? O nosso Deus tem poder para transformar a vida, para transformar a história, para transformar realidades. Tá bom? Não, ainda não está, mas vai ficar. Vocês estão comigo? É hora de nos aproximarmos. É hora de ajudarmos as pessoas a tirarem as pedras. Eu queria te convidar para 2 coisas. A primeira coisa, nessa terça-feira agora, nós vamos ter o encerramento do Partindo Pão desse semestre agora, em que falamos sobre, amém, ser como Cristo, sobre somos filhos de Deus, as características de ser filho de Deus. Nós vamos encerrar essa terça-feira juntos aqui na igreja. Amém? Você que nos acompanha pela internet, que por alguma razão você não pôde estar, se não for problema de saúde, venha para cá, terça-feira, vamos estar juntos. E nessa terça-feira, nós vamos iniciar um jejum. Amém, amados? Nós vamos iniciar um jejum de 7 dias, até a primeira terça-feira de julho, quando nós vamos, amém, ter um Partindo Pão em todas as casas que se abrirem para isso. Todo mundo vai trabalhar agora. Amém? Todas as casas que se abrirem, nós vamos lá pregar o Evangelho. Nós vamos orar por vidas, vamos orar por pessoas dessa próxima terça-feira até a outra. E na outra, aonde as portas se abrirem, nós vamos entrar, nós vamos pregar o Evangelho durante 3 semanas. E na 4ª semana, que vai ser a última terça-feira de julho, nós vamos trazer essas pessoas todas para cá. E nós, em nome de Jesus, vamos apresentá-las ao Senhor. Vocês estão comigo, irmãos? Aquele que sai chorando e semeando enquanto semeia, voltará com os seus feixes.